Para este ano, o Agricultura Consciente está preparando uma série de vídeos em que vamos abordar o tema da conservação ambiental. Neste primeiro vídeo, apresentamos como o uso de novas tecnologias, como os drones, podem ajudar na conservação do solo, que é a base de toda a agricultura. O que é um drone ou VANT, veículo aéreo não tripulado? Qual a distinção entre cada um desses nomes, né? O VANT é o nome científico, a técnica é veículo aéreo não tripulado. O drone é o nome popular, é o nome que ficou conhecido a tecnologia, principalmente porque ele se lembra do inglês, que vem o zangão, o barulho que o zangão faz, né? Aquele zumbido, e aí foi por isso que foi associado ao nome drone. Do ponto de vista técnico, ele não é usado, mas do ponto de vista de mídia, de usuário, realmente o que foi adotado pelo agricultor, por todos os usuários. Então o drone hoje ele tem o quê? Ele é um aviãozinho com sensores embarcados que permitem monitorar, que permitem fazer como se fosse o olho do agricultor por cima da lavoura. Na verdade é uma forma de visualizar a área e verificar o que está acontecendo de diferenças ali dentro. Então a composição de um drone é toda a parte de componentes que controlam o voo, com um avião convencional, mais sensores que servem para monitorar. Então, no caso, sensores em geral são câmeras. E aí tem vários tipos e modelos de câmeras para cada caso em que quando a gente fala que tem um melhor ou pior, vai depender do que ele tem que ser feito, então qual o sensor mais adequado ou menos adequado. Como o drone pode ser aplicado na agricultura? Cada uma dessas categorias, elas têm a sua utilidade na agricultura, no meio ambiente. Em geral, normalmente se divide assim, depende da capacidade do payload, o quanto de carga ele leva e o quanto tempo ele opera. Então, normalmente a gente tem categorias que operam bem de 0 a 200 hectares, ou seja, propriedades pequenas, que são os multirotores. Operam aí no máximo 15, 20 minutos, levam no máximo 1 quilo de carga. Isso aí dá para fazer bastante coisa para as pequenas propriedades. De 200 hectares a 1.000 hectares, a gente já iria para as asas fixas, começa a ter uma performance melhor de operação, e os multirotores maiores, né, que têm uma envergadura maior. Acima de 1.000 hectares já se recomenda mais o uso de asa fixa mesmo, porque são os aviões que têm um desempenho melhor em termos de performance e mesmo a relação carga que ele pode levar em termos de sensor, ele atinge melhor essa categoria de propriedades. O drone pode ser usado não só com câmeras, como sensores. Então você pode tanto usar para capturar algum sinal por exemplo, RFID para contagem de animais no campo. Você pode usar o drone também para plantar. Então tem alguns casos que você pode gerar o plantio, principalmente de árvores, de reflorestamentos com sementes organizadas e plantadas por um VANT. Pode usar o VANT ou drones para monitoramento de pragas e doenças, usando liberação de insetos. Então existe uma gama muito grande. Principalmente para a área de conservação, na área de meio ambiente, a gente foca nos sensores de câmeras, né? São sensores que nos permitem visualizar a área, identificando alterações, doenças, pragas e tudo mais. Quais os benefícios de sua utilização para a conservação do solo? Para a conservação do solo, o drone, o requisito mínimo é que se tenha uma câmera no visível, para começar, por exemplo, observações mais simples, onde você já visualiza, por exemplo, áreas de falhas de cobertura. O fundamental para a gente é proteger o solo com a planta, à medida que ela está crescendo, para evitar a erosão. Então, muitas vezes, só com uma câmera visualizando, a gente consegue ver como que a cultura está crescendo, se tem falhas, a gente pode ver áreas de proteção, APPs, a gente pode observar onde tem áreas onde o solo está totalmente exposto, aonde existem as plantações e os diferentes níveis, né, por exemplo, de nutriente. Até dá para perceber, às vezes, se você tem mais nitrogênio, menos nitrogênio, mais biomassa, menos biomassa, isso acaba sendo possível visualizar pela coloração da planta. Então, você visualizando a planta mais verde ou mais amarela, você percebe, às vezes, algum estágio nutricional diferente ou até diferenciar culturas de uma planta invasora. E com isso, você consegue, então, pela cor, mapear as diferenças que existem no campo e você pode, então, ir naquelas diferenças e atuar.
atuar de forma mais localizada, evitando desperdício de, por exemplo, aplicar um produto numa área como um todo, sendo que áreas não precisam e outras precisam. Então você pode direcionar melhor porque você tem a coordenada do GPS, você consegue mapear e ir direto no ponto de atuação. Para saber mais, acesse nossa biblioteca digital em agriculturaconsciente.com.br/biblioteca e aguarde os próximos vídeos.